Vamos lá dar continuidade aos nossos estudos sobre a Revolução Francesa. Antes de mais nada, como é de costume, a gente vai dar uma pequena revisada nos elementos principais que já tínhamos vistos. Então a gente volta um pouco na história só para lembrar principalmente dos chamados gatilhos da Revolução, ou seja, que elementos da Revolução Francesa foram determinantes para que ela acontecesse. E aí não podemos esquecer a questão da crise econômica, a questão de uma economia agrária ultrapassada e esgotada do ponto de vista financeiro, que não permitia mais à França o estabelecimento daquele modelo de impostos. Temos como terceiro modelo, o terceiro fator, a resistência das chamadas ordens privilegiadas, ou seja, do clero e da nobreza que não queriam de forma nenhuma a revolução. E, claro, as tensões que eram recorrentes, tanto na cidade como no campo, por parte do terceiro Estado. Então, nós temos um país convulsionando, um país com problemas sérios estruturais e que exige do rei, agora, medidas enérgicas. Dentro desse processo, não podemos esquecer da influência iluminista que se propagava pela França, principalmente em Paris, pelos homens que defendiam o fim do absolutismo e o fim das ordens privilegiadas. E sabemos que esse modelo acaba gerando um estopim, ou seja, acaba gerando um fator determinante para essa revolução ter início, que foi a decisão do rei de alterar a forma de votar da Assembleia dos Estados Gerais e que, pela recusa da burguesia em não aceitar essa decisão, resultou na prisão do terceiro Estado, dos deputados do terceiro Estado do Palácio de Versalhes e, consequentemente, a eclosão da Revolução em 14 de julho de 1789, inicialmente por Paris e como marco central a queda da Bastilha. Lógico que esse fator vai se propagar, a isso nós já vimos na aula e já chamamos de grande medo, e que esse grande medo acabou resultando na decisão por parte do rei Luís XVI em, primeiro, determinar a dissolução da Assembleia Geral e a formação de uma Assembleia Constituinte, e que essa Assembleia Constituinte, oficialmente ali, estava liquidando o modelo absolutista adotado pela França. Ótimo. Então temos até aqui os fatores determinantes que abrem a chamada monarquia nacional. Já fizemos um estudo detalhado sobre o processo que foi a chamada Declaração Universal dos Direitos do Homem, e a visão iluminista e a importância dos pensadores iluministas franceses na elaboração dessa carta de 17 artigos e que serve de referência até os dias atuais para a formação de repúblicas democráticas pelo mundo. E também temos o estabelecimento finalmente de uma Constituição que só ficou pronta em 1791 e que trazia no seu bojo de principais informações uma Constituição burguesa, pois trazia a igualdade jurídica, a liberdade de comércio, a liberdade de expressão e de credo, a formação de um Estado laico e a divisão dos poderes. Entretanto, isso também mostra que o lado burguês não beneficiou a todos, e é talvez um dos pontos marcantes que a gente tem sempre que observar sobre o ponto de vista social em relação aos mais pobres, ao restante do terceiro Estado, que embora tenha tido igualdade jurídica, a escravidão ela não foi extinta em todo o território francês, só apenas na França, mas não em suas colônias, de que os trabalhadores eles eram impedidos de se manifestar em greves para reivindicar mudanças sociais, e o voto continuou controlado pela elite. Se saiu da mão da nobreza e do clero, agora está na mão daqueles que possuem renda para poder votar, ou seja, através do voto censitário. Depois dessa Constituição pronta e não satisfeito com toda essa situação, o rei Luís XVI tenta fazer o que a gente chama de contra-revolução, ele conspira contra a própria revolução que vitimou o modelo absolutista francês. Então aqui nós temos uma contra-revolução, e essa contra-revolução acabou fazendo com que o rei
pedisse ajuda de monarquias absolutistas vizinhas, como a Áustria e Prússia, que eram governados por membros da família Bourbon, né? Consequentemente familiares do próprio rei Luís XVI, na tentativa de que essas monarquias formassem um exército revolucionário. Nós vamos chamar esse exército que invadiu a França de primeira coligação, certo? De primeira coligação, pois foi a primeira vez que nações se reuniram para invadir o território francês, a partir de informações dadas pelo próprio rei. Só que aí o rei, ao tentar fugir da França para se integrar a esta contra-revolução, acabou preso e considerado traidor da França. O povo se mobilizou, né? A formação de um exército nacional, né? Formado pelos pequenos, pelos pobres, né? Unidos pelo ideal jacobino de lideranças como a de Marat e Danton, acabaram fazendo com que esse exército estrangeiro fosse derrotado. Então a primeira coligação francesa ela fracassou, né? E, consequentemente, o povo francês não perdoa a traição do rei Luís XVI, o passa a considerar como traidor da França, ou traidor do povo francês, e ele é recolhido em prisão domiciliar no Palácio das Tuileries, onde vai permanecer até o seu julgamento final, que a gente vai falar no decorrer desta aula, né? Decidido que a França não seria mais uma monarquia e sim uma república, nós começamos uma fase que vamos chamá-la na Revolução Francesa de fase da Convenção. E esta fase da Convenção, que vai pegar todo o período entre 1792 e 1799, antes de ser explicada, precisamos lembrar da importância dos partidos políticos na França e como esses partidos se organizaram. Lembrar que a direita do parlamento era composta pelos girondinos, que formavam a chamada classe média alta francesa, né? Eram pessoas ligadas ou ricas, que de certa forma tinham interesses comerciais muito grandes na Revolução, não defendiam um radicalismo político, vocês vão ver exatamente isso na primeira fase deste processo revolucionário. Enquanto à esquerda nós tínhamos a baixa burguesia, os pequenos burgueses, os pequenos comerciantes, junto com a ala mais radical que sentava na parte de cima, que era chamada de montanha, que representava os sans-culottes, e esses formavam a ala mais, né, intransigente da Revolução, defensores de uma mudança radical e que também terão sua participação nesta fase da Convenção. Volto a falar e alerto vocês. O pessoal da planície ou do pântano, que representa a alta burguesia e que estava sentada na parte baixa da Assembleia, entre a esquerda e a direita, será o grande fiel da balança. Você vai perceber quando a gente começar a estudar exatamente esses elementos. Então, entender os partidos que formavam a Revolução Francesa é entender a própria Revolução. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre o período da Convenção, entre 1792 e 1799, né? A gente terá exatamente 3 fases, uma fase girondina, uma fase jacobina e uma fase do diretório. Então vamos por partes, organizando tudo direitinho para que você entenda o papel desses partidos, certo? Então, em 1792 os trabalhos foram iniciados, a Convenção Nacional se formou, né? E elegeram por sufrágio universal masculino, todos os homens aí franceses considerados cidadãos votaram, né? E decidiram transformar a França numa república. Veja que essa votação de sufrágio universal foi para decidir o modelo de governo e não para dizer que o povo participaria do governo. O governo será toda a burguesia, certo? Então temos lá, o rei, como você sabe, era considerado prisioneiro, né? Tinha sido capturado e começava aí um debate. Os girondinos defendiam que o rei deveria permanecer em prisão domiciliar até para não atiçar, né, outras monarquias vizinhas e que pudessem novamente recair sobre a França, enquanto os mais radicais, né, como os jacobinos, defendiam, certo, a execução do rei. De fato, quando essa discussão chegou, certo, ao ápice da questão,
a planície, vamos lá, a turma aqui de baixo decidiu que naquele momento apoiar um lado radical seria perigoso. Então, com apoio da planície, certo? Os girondinos, né, passaram a governar a França, pedindo apenas que o rei fosse exilado, ou seja, que deixasse a França, mas que não houvesse nenhum tipo de punição ou de execução dele, né, dentro desse processo. Então aqui a gente vai ter que acrescentar, né, nesse momento aqui, né, que com apoio da planície, vamos sempre usar esse nome, tá, planície ou pântano, vamos botar só planície, certo? Com apoio da planície, representantes da alta burguesia, né, que temiam a formação de um governo radical na França, apoiaram, né, a ascensão, né, a chegada, a ascensão dos girondinos ao poder. Então teremos uma fase que não será inicialmente conservadora, entre 1792 e 1793. Nesta fase, também é importante que a gente destaque que, como se tratava de uma aliança entre a média alta burguesia e a alta burguesia, certo? Não ocorreu neste período mudanças sociais importantes, né, que beneficiassem os membros mais pobres do terceiro estado, certo? Membros mais pobres do terceiro estado. Então, nada de novo no front. Era como se os franceses tivessem trocado 6 por meia dúzia. De fato, o problema é que começaram as investigações, e nessas investigações acabaram encontrando novos documentos que envolviam diretamente o rei Luís XVI, junto com o rei austríaco, no processo de contra-revolução. Resultado, os jacobinos inflamaram o povo foi para as ruas e os girondinos, assustados, acabaram aceitando a decisão dos jacobinos de decapitarem, né, o rei Luís XVI na guilhotina. E aí o rei e sua esposa, né, acusados de traição, acabaram guilhotinados em 1793. Essa decapitação chocou as principais nações europeias, mas fez com que, né, um clima revolucionário constante dentro da França levou a planície, volto a dizer, quem é a planície? Os representantes da alta burguesia, a retirarem o apoio aos girondinos. Eles ficaram com medo, certo? De um novo grande medo, ou seja, de uma revolução novamente incendiando a França, e passaram a apoiar um governo jacobino. Ou seja, veja que o fiel da balança o tempo todo, certo, é o partido da planície, que ou apoia ou retira o apoio, e assim os governos franceses vão se alterando. Então teremos aqui uma fase agora jacobina, ou seja, quem está chegando ao poder na França são exatamente os mais radicais, né? E aí você vai ter os jacobinos chegando ao controle com grande apoio popular, certo? Ou seja, por que havia esse grande apoio popular? Porque eles sabiam que a chegada dos jacobinos ao poder representavam a possibilidade de reformas sociais, certo, importantes. Então aí vem uma adesão popular. O líder dos jacobinos, que é este camarada aqui, ó, o Maximilien Robespierre, né, sabia que a ascensão de um grupo mais radical poderia fomentar novamente uma nova formação de uma união de países para invadir a França. Então, temeroso dessa situação, ele formou isso aqui, ó, o Comitê de Salvação Pública, né? Esse comitê, ele tinha como finalidade principal, certo,
vamos lá, buscar, identificar e punir aqueles que conspiravam internamente contra a Revolução, certo? Dá só uma ajeitadinha aqui, né? Não conspiravam contra a Revolução, e formar um grande exército nacional, certo? Um grande exército nacional visando possíveis coligações externas contra a França. O problema é que Robespierre exagerou na dose, certo? E ao exagerar na dose, ele determina na Assembleia que naquele momento o terror passaria a ser a ordem do dia. Começou uma verdadeira caça à bruxa em relação a quem era contrário à Revolução ou aqueles que eram considerados conservadores e contra o povo, né? Aos olhos dos jacobinos, qualquer um que ameaçassem, certo? O modelo revolucionário deveria, certo, ser executado sumariamente. Por isso que essa fase ela é chamada de fase do terror, né? A partir do momento em que eles manipulam, né, todo esse povo, e que a execução do rei Luís XVI chega a notícia em toda a Europa, de fato, aquilo que Robespierre mais temia acontece, que é exatamente a formação de coligações, né, que vão se organizar contra a Revolução Francesa e tentar destituir o governo jacobino do poder, certo? Isso aqui nós vamos chamar de segunda coligação, certo? Ou seja, a segunda formação, dessa vez financiada pelos ingleses, para tentar derrubar, certo, os jacobinos do poder. Então as nações absolutistas europeias ficam assustadas. Aí você diz, mas a Inglaterra não era absolutista, mas tinha medo de perder negócios em toda a Europa. Então ela ajuda a financiar esse exército. Os jacobinos, à frente dessa revolução, formam um grande exército nacional. Esse comitê de salvação pública se forma também, junto com ele, um comitê de salvação nacional, né, salvar o povo francês da ameaça externa. Robespierre era um grande orador e falava com muita altivez ao povo. Essa perseguição aos opositores acaba levando à morte de mais ou menos 40 mil pessoas, certo? Em pouco mais de 14 meses, que vão ser guilhotinados dentro da França, enquanto eles vencem, né, com a ajuda principalmente do povão, essa ameaça contra uma invasão externa contra a França. Robespierre tem esse papel decisivo, né? Os girondinos e os membros da planície, ou seja, os da alta burguesia, começam a ver com muita preocupação, né, como é que deveria ser organizado esse governo jacobino, e temiam pela própria vida, né? Então essa forma radical de governar, como eu disse a vocês, Robespierre, ele exagera na dose, então isso acaba gerando uma reação dos conservadores, ou seja, começa aqui os girondinos novamente a conspirar junto com o partido que decide tudo, né? Então, olha só, o apoio da alta burguesia, né? Ou seja, exatamente da planície, vai ser mais uma vez decisivo, né? E a planície, né, concorda que Robespierre deveria ser eliminado. E assim vai acontecer o que nós chamamos de reação termidoriana. Por que isso? Porque os jacobinos haviam modificado o calendário francês e transformado o calendário francês agora em estações do ano, que era para exatamente extirpar, além do absolutismo, toda a lembrança, certo, de reis, de nobres, né, em todos os processos. Então, dentro dessa reação termidoriana, que é chamado também de golpe do 9 Thermidor, na nossa próxima aula, quando a gente for falar da ascensão de Napoleão, eu explico bem direitinho como é que funciona esse calendário, até porque você precisa entender o que foi esse 9 Thermidor, e depois vai ouvir falar também no chamado 18 Brumário. Então, acontece essa conspiração, os jacobinos perdem a sua força dentro do Congresso, né, dentro da Assembleia Francesa, e Robespierre acaba acusado de, certo, traição contra a França e contra a Revolução, e recebe
o mesmo remédio amargo, certo? Que ele aplicou a 40 mil franceses, sendo decapitado em 1794 em praça pública. O Diretório e a ascensão de Napoleão nós veremos em nossa próxima aula.